Igual o nosso correspondente repórter Band nos explicou sobre um pouquinho sobre a termoquímica, que é o calor, seus processos químicos. Ele falou que é uma fonte energética mais importante que os combustíveis mais importantes. E são os combustíveis de substância que, ao sofrer a combustão, né, a queima, né, libera energia que pode ser aproveitada para diversas finalidades. Aí ele falou, foi falando, né? Aí ele falou, essa energia que é liberada na forma de calor é chamada de energia em transferência. Então, quando a gente fala de energia em transferência, quer dizer o quê? Quer dizer que essa energia está o quê? Quer dizer que essa energia está o quê? Está em transferência, está em mudança, está repetitivamente em mudança nos seus processos químicos, né? E também pode mudar, às vezes pode esquentar, né? Às vezes pode esquentar esses corpos, né? Por exemplo, às vezes pode esquentar, ou às vezes pode esfriar, né? Quando fala como chama o processo da termoquímica? Aí muitas pessoas falam, é exotérmico, né? Porque exotérmico é que libera, né? Libera calor, libera energia, libera também a combustão, que faz parte de todos os processos, né? E quando fala, qual que é o processo que absorve calor dentro da termoquímica? Aí a gente fala, né? É o processo endotérmico, porque absorve energia, porque absorve calor, né? Porque absorve a combustão fica mais fria, né? E custa pegar também. Então aqueles carros que me fez lembrar da cabeça, me fez lembrar aqui, porque quando alguém tem carro movido a álcool, às vezes o carro não pega, né? Então, às vezes tem que esquentar, né? Para ver se libera mais a combustão, né? Porque com a combustão fria e o carro for a álcool, né? Custa o quê? Custa pegar, né? Então, por isso que é importante quem tem carro a álcool, né? Sempre ir lá, ligar um pouquinho, né? Tudo, mesmo quando tiver 7 horas da manhã, né? Porque quando tiver 7 horas da manhã, a pessoa vai, liga o carro e deixa o carro esquentar. Aí o carro vai esquentando, né? Aí depois o carro pega aí, porque já a combustão já liberou as energias, tudo que ele precisa para ter um bom funcionamento do motor, né? Muito bem. A questão do conceito de calor, a questão do conceito de calor, o Band falou também dos cubinhos de ferro, né? Dos cubinhos de ferro, que pode ser chamado cubinho de gelo, né? Ele pegou duas situações. Ele nos contou para nós assim, imagina dois cubos de ferro sólido na mesma massa, um deles a 10 graus e o outro a 50 graus. Se colocamos em contato, as suas temperaturas se multiplicam gradualmente até chegar a uma situação ambas que apresentam a mesma temperatura, certo? Aí eu vou explicar da questão, né? Aí eu vou explicar da questão dos cientistas, né? Que o cientista faz todo esse processo, né? De coletar, fazer experiência para ver qual que derrete mais, qual que esquenta mais. Então ele fez essa pesquisa, né? Então ele fez essa pesquisa para vocês que estão aí para saber, né? Então ele falou assim, né? O cientista explica esse acontecimento dizendo que há transferência de quê? De energia do corpo mais quente para o mais frio, né?
Então, por exemplo, se essa estátua aqui estiver quente e depois ela passar por mais frio, o que vai acontecer? Vai ficar frio. Por quê? Porque desse lado aqui é o que? É frio. Agora, se eu mover essa estátua para cá, quer dizer que esse lado aqui é o que? Esse lado aqui é o mais quente. Então, com certeza, né, óbvio, né, a estátua vai ficar o quê? Vai ficar quente. Então, vai ter processo de exotérmico e depois vai ter um processo de endotérmico. E assim sucessivamente vai mudando conforme você for criando várias formas o que ao mesmo tempo, né? Isso vai contribuir bastante para a natureza, né? Porque tudo na natureza se esquenta, a natureza reclama, se esfria a natureza reclama, então a solução melhor é manter equilíbrio, né? Manter ali em equilíbrio, mantendo em conexão com os outros corpos do mais quente para mais frio, né? Beleza? Então é isso então. E tem os processos também que libera calor e que absorve calor. Processo que libera calor, então o processo que libera calor é quem? É chamado de exotérmico. Então, o processo que libera calor é chamado de exotérmico. Tá aparecendo na telinha para vocês aí, ó. E o processo que absorve calor é chamado de endotérmico. Tá vendo aí? Processo que absorve calor é chamado de endotérmico. Tá vendo? Então, processo que absorve calor é chamado de endotérmico. Processo que libera calor é chamado de exotérmico. Então, é um pouquinho um dos processos que é um dos processos diferentes, mais diferente que o outro, né? Sendo que o outro esquenta mais e o outro fica mais frio. Então, esses processos químicos a gente tem que ficar de olho, tá bom? Agora vamos de música.